Olá, sejam todos bem-vindos a esse documentário sobre química orgânica. Vamos começar entendendo o conceito da mesma. Encontramos no livro Química Orgânica, Estrutura e Função, escrito por Peter Volyard e Neil Shaw, que pode ser definida como a química do carbono e seus compostos, definição dada por Kekulé, e veremos logo mais adiante nesse vídeo. Então, chega de enrolação e vamos à história da origem da química orgânica. O objetivo do estudo inicial foi formulado pelo químico sueco Torbjörn Olof Bergman em 1977, que consiste na classificação da química orgânica como o estudo dos compostos extraídos dos organismos vivos. Acreditavam-se que elas só podiam ser produzidas em organismos vegetais e animais, mas nunca em laboratório. A separação da química orgânica e química inorgânica foi sugerida por Bergman. Foi um dos primeiros e mais importantes marcos desse campo de estudo e da organização dos elementos químicos. Lavoisier, em suas observações, descobriu em 1879, através dos seus experimentos, que a maioria dos compostos orgânicos tinham carbono em sua estrutura. Atualmente, a definição de compostos orgânicos é exatamente moléculas formadas por átomos de carbono ligados por meio de ligações covalentes entre si e com outros elementos. Dessa forma, é nítida a importância de Lavoisier para a química orgânica. Sem ele, a descoberta do carbono talvez pudesse ter sido bem mais tardia, e esses compostos produzidos pela natureza ao longo dos anos, como o petróleo, hoje talvez não fossem tão desenvolvidos e valorizados. Descobrir que esses compostos são formados por átomos de carbono explicou a capacidade e a facilidade de criar estruturas químicas chamadas cadeias carbônicas. Mas o que são cadeias carbônicas? São simplesmente ligação de átomos ligados entre si. Após os acontecimentos marcantes anteriormente, no ano de 1807, o químico sueco Jöns Jacob Berzelius lançou a teoria da força vital, também conhecida como vitalismo, que defendia a ideia de que somente seres vivos seriam capazes de produzir os compostos orgânicos. Ou seja, tais substâncias não poderiam ser criadas artificialmente. Segundo Berzelius, os compostos orgânicos eram criados a partir de uma força vital, característica dos organismos vivos, o que impossibilitava a síntese dos mesmos. A teoria da força vital foi logo aceita pelos químicos da época, uma vez que nenhum composto orgânico havia sido obtido artificialmente até então. Sendo assim, a ideia de Berzelius perdurou por alguns anos, sem sofrer questionamentos, o que estabeleceu uma barreira no desenvolvimento da química orgânica. Em 1828, após várias tentativas, um dos discípulos de Berzelius, mais precisamente Frederick Euler, conseguiu por acaso obter uma substância encontrada na urina e no sangue, conhecido pelo nome de ureia. Euler aqueceu o composto mineral cianeto de amônio e obteve a ureia, composto orgânico, derrubando assim a teoria da força vital. Após o êxito dessa experiência, vários cientistas buscaram obter outras substâncias orgânicas e verificaram que o elemento fundamental era o carbono. No ano de 1858, Frederick August Kekulé foi responsável pela definição de química orgânica como a área que estuda os compostos do carbono. Mas vale a pena ressaltar que, em algumas exceções, temos alguns que são chamados de compostos de transição, que contêm carbono, mas não são orgânicos. Podemos citar como exemplo o carbono, CO2, que Kekulé desenvolveu também os postulados juntamente com Cooper. Nos postulados, temos sua divisão em três, sendo o primeiro responsável pela tetravalência do carbono, o segundo sobre as 4 valências serem iguais entre si e o terceiro sobre as cadeias carbônicas. Podemos citar como exemplo o elevado número de compostos, são de 7 milhões de compostos orgânicos contra 200 mil compostos inorgânicos. Também observamos a predominância da ligação covalente.
O período de maior desenvolvimento no estudo da química orgânica foi no século XX, quando durante a Primeira Guerra Mundial houve uma escassez entre os países no fornecimento de produtos químicos. Através disso, começaram a incentivar as indústrias químicas com a adoção de técnicas proteccionistas que permitissem seu desenvolvimento, iniciando então em diversos países, entre eles podemos citar a Suíça, Inglaterra e os Estados Unidos. Durante esse período, a principal fonte de compostos orgânicos, segundo o livro Química Orgânica, escrito por Mayra Lavínia, Tatiana e José Cláudio, era o carvão, tornando a química dos compostos aromáticos e mais desenvolvidos. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you